Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Diário de Vacaria. Hoje é hora de ampliar o espaço do esporte, e estamos aqui de mesa cheia, feliz da vida, que é como gostamos de estar. E para isso gostaria de começar, sem mais delongas, abrindo as porteiras, dando o apito inicial, ele que é o nosso capitão do esporte aqui da região dos Campos de Serra. Da última vez eu falei que é uma lenda, ele disse que lenda não, acho que capitão pode... Cabe, Fernandinho? Olha... Olá para ti, olá para todos os nossos internautas, para os nossos convidados. Me chama do que você entender que deve chamar, Lucas. Eu não vou mais brigar contigo, até porque a gente é muito amigo, né? Quero também saudar aqui o Estevão, que é o nosso presidente lá do CMD lá de Esmeralda, e hoje a família de Esmeralda, a família esportiva, né, de Esmeralda está aqui, o professor Johnny, que faz um lindo trabalho junto com as categorias de base do futsal, feminino, masculino, né, um grande guerreiro lá, e a gente tem que ser guerreiro, né, Johnny, nessa questão. Falando em guerreiro, né, um lutador, ou hoje vamos dizer assim, aquela pessoa que ensina aquela galerinha a lutar, a se defender, a ter disciplina acima de tudo, que é o professor Luiz Antônio da Silva, né, professor de lutas lá de Esmeralda. Agradecer, né? Agradecer a você também, ao espaço e todo esse feedback positivo que a gente está tendo, o Lucas, por causa dessa valorização do Diário de Vacaria ao esporte, né? Esse espaço, eu não me canso de falar, a gente consegue trazer para cá o trabalho de cada uma dessas pessoas, seja voluntário, seja as pessoas que trabalham, né, para isso, com isso, né, para sustentar, botar o pão na mesa, mas acima de tudo porque são vocacionados. Então estamos aqui para mais um podcast do esporte. Que bom. Bom, Estevão, Luiz, Johnny, sejam todos bem-vindos. Como o nosso querido amigo Fernandinho já falou, a gente fica feliz de abrir o espaço para que Esmeralda, né, também consiga divulgar e promover, né, as iniciativas que estão fazendo, né, o esporte, a vida acontecer. E vamos começar então. Eu gostaria de pedir para o professor Estevão contar um pouquinho mais, professor, até do seu trabalho, da sua conexão com o esporte, para que a gente possa, enfim, entender um pouquinho mais da realidade lá. O senhor estava contando para nós antes aqui de a gente ligar o microfone que tem uma história longa aí, né? Eu quero agradecer ao Fernandinho pelo convite, agradecer você também pelo convite, agradecer aos meus colegas que vieram, né? Eu já faz mais de 20 anos, mais ou menos, que trabalho em Esmeralda com esporte. Serviço voluntário, né? Como presidente do CMD. A gente vem aí, quando eu saí do Exército, vim para Esmeralda e entrei no CMD porque a gente sempre foi apaixonado pelo esporte, né? Eu, então, sem delongas, muito... uma pessoa que estou sempre ali, né? E entrei no CMD, começamos um trabalho há 20 anos atrás e estou até hoje. Então a gente está aí para incentivar, né, o pessoal. O Johnny, com a escolinha dele lá, sou um dos maiores incentivadores. Quando ele disse, olha, eu vou colocar uma academia, vou fazer uma escolinha, o que você me diz? Vamos, que eu puder ajudar, e eu estou aí para ajudar, a gente sempre incentivando. Agora também nas lutas aí temos... fazendo um projeto aí com o professor La Silva, né? Conhecido com La Silva lá, né? E estamos organizando para ele não deixar a criançada, né, sem as lutas, né? Então a gente sempre procura incentivar o esporte da maneira que a gente consegue, né? E nosso serviço voluntário é de anos, vai anos aí, a gente tá ajudando. Que bacana, parabéns pela iniciativa, né? A gente fala de esporte e serviço voluntário, eu acho que muitas pessoas, né, se engajam com essa causa, né, Fernandinho? Verdade, estava escutando o professor La Silva, trabalhou acho que aqui em Vacaria também, né, em algum tempo, ou teve alguma passagem, mas tem uma conexão, professor e mestre, com alguns atletas aqui de Vacaria, né? Sim. Até vou deixar para ti comentar, teve um atleta agora, o Valtric, que foi premiado, né? Sim. No âmbito estadual, e que ele tem essa conexão lá com vocês, exatamente, né? Exatamente. Pode comentar dele. Não, o Rodrigo Valtric, ele ganhou de destaque do esporte gaúcho. Todo ano eles têm dado o desenvolvimento e o ranking da minha equipe no circuito de lutas, assim, tem chamado a atenção do pessoal. Aí esse ano nós somos indicados dos 100 atletas de 87 municípios
Nós fomos indicados com 7 atletas que foram premiados. Foi a honraria Rei de Roma, do Paulo Roberto Falcão. Foi em Porto Alegre, e o Rodrigo Valtric Maciel, ele recebeu como atleta representante de Vacaria aqui, como destaque do esporte gaúcho. E nós recebemos 5, inclusive uma menina lá que é desse projeto, a Renata, né? O Estevão conhece, entendeu? Aí ela ganhou também essa honraria. O nosso comandante da brigada, o Alexandre, também ganhou essa honraria. Aí nós temos feito esse trabalho, meio que assim, que agora que eu estou vendo como apoio com o Estevão, vendo agora também com o prefeito, faz 3 anos assim que nós temos levado bastante conhecimento para essas crianças. Eu estou atendendo 32 crianças que não têm condição, entendeu? Então, por recursos próprios, só meu. Aí tem inscrição de campeonato, tem um monte de coisa que é bem pesado, entendeu? Aí essa Renata é bicampeã gaúcha de Muay Thai. É bicampeã que foi a indicada, entendeu? Eu fui indicada, mas minha trajetória começou lá, eu sou de Guarulhos, São Paulo, né? Começou em 92 para 93, com Nélio Nádia, Flávio Molina, que eles que foram os percussores, né, que trouxeram o Muay Thai pro Brasil, né? Aí eu dei uma parada, comecei a trabalhar em Esmeralda, também sou do Exército, aí saí do Exército, vim abrir um concurso em Esmeralda, era a secretária a dona Marli, ela me fez o convite, eu vim trabalhar ali, aí saí do Exército e comecei a trabalhar. Mas aí em 2018 eu resolvi voltar às minhas origens das artes marciais e abrir ali, foi um desafio grande, porque é diferente a cultura, o pessoal tem aquele pensamento de violência, mas não é bem isso, né? Não é bem isso, é o controle, é a parte física, mental junto. Principalmente a disciplina, né? Exatamente. Coloca, né? Eu tenho vários alunos lá que melhoraram bastante, assim, entendeu? E mestre La Silva diz que quem luta não briga. Exatamente, esse é o lema. Se der alguma coisa lá, ele sabe que aí não pode continuar. Se tiver alguma briga, alguma coisa que seja eles os causadores, né? Claro que para se defender, eles vão se defender, né? Mas assim, aí nós temos feito esse trabalho sendo reconhecido mais fora do que propriamente dito o Esmeralda. O ano passado eu fiz 12 seminários. E na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, em julho, eu fiz o julho inteiro. Eu fiquei 20 dias fazendo seminário de Muay Thai, porque o pessoal reconhece bastante assim, o meu nome no campo do Muay Thai no Brasil. Inclusive, o ano passado eu entrei no livro Os Grandes Mestres da Europa e da América. Esse livro eu entrei. Eles sempre assim, todo em julho, assim, é um dia que é um mês, assim, porque eu trabalho lá na escola, sempre me sobra, que é o que o pessoal me contrata para fazer seminários. Tive atletas ali de Esmeralda. Aqui também teve o Éricles Passos, de Vacaria, que foi campeão sul-americano. Aí garantiu uma vaga para o campeonato da Tailândia, que é daqui da MD Fight, daqui de Vacaria. Entendeu? E tudo começou, o Johnny sabe, sair numa garagem. Sim. Numa garagem, Johnny. Tivemos junto, entendeu? Começou numa garagem. E o pessoal meio que zombava, entendeu? E nós fomos crescendo, tanto eu e o Johnny. E hoje, assim, o espaço, assim, em Esmeralda, assim, nas lutas, ainda é bem complicado a aceitação, entendeu? Só que, assim, eu vejo, assim, ó, eu tenho atletas entendeu? Que tem a MD Fight em Belo Horizonte, do professor Gabriel Lima, que vai vir em julho, vai disputar o cinturão ali em Esmeralda. Vai vir equipes da Bahia. Vai ter o brasileiro em julho em Esmeralda. Pois é, eu acho que... Campeonato brasileiro. Vamos afinar essa comunicação aí. Sim, com certeza. A gente vai ter que dar um espaço enorme para um evento porte nacional com aqui certeza. na nossa Esmeralda, né? Poxa, vamos ver se faz a cobertura lá, né? Vamos sim. Vamos fazer isso acontecer, porque um espaço, né, Fernandinho, que a gente vê assim, a gente acabou de passar agora, final de semana, tivemos uma etapa, o Campeonato Gaúcho de Kart. Agora a gente está tendo um evento brasileiro aqui em Esmeralda, né? Então, uma das coisas que a gente tem batido aqui na tecla do Diário de Vacaria é que muita gente boa, muita coisa boa acontece aqui nos campos de cima da serra, e o pessoal é tão focado em fazer aquilo acontecer bem que às vezes esquece de avisar, né? A gente está vivendo aquilo com tanta intensidade
E daí, quando termina o evento, todo mundo diz assim, mas alguém fotografou? Mas alguém filmou? E eu falei, não, isso é para quem viveu. Quem viveu, viveu. Né? Mas a gente tem que usar esse canal da comunicação, do esporte, para que as gerações que estejam vindo, que não façam parte daquele círculo, se sintam inspiradas. Né? E essa inspiração, aqui nos eventos que o Fernandinho faz as corridas aqui, as minhas crianças vão correr nos eventos, essas atividades que acontecem nas ruas, tem o espaço Kids. Aquele Kids já planta uma sementinha que vai germinando e diz, pô, mas foi tão engraçada, foi tão legal aquela corrida, foi tão divertido, eu quero ir na próxima. Né? Então, e isso faz parte do nosso trabalho de aproveitar. Então, desde já a gente já joga esse compromisso para frente. Vamos se manter em contato para fazer isso aí, professor. Com certeza, e vamos alinhando, entendeu? Então, assim, para terminar ali, aí até o ano passado eu era diretor-geral da Confederação Brasileira de Muay Thai Borã. Aí, esse ano eu saí, aí montei minha entidade, uma associação, né? Associação que agora eu tenho ali, e agora tô com essa associação e também com a Confederação Brasileira de Muay Thai, que eu criei faz um mês, que é ali de Esmeralda, entendeu? E eu tenho com 22 equipes de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e a Confederação, a sede é ali em Esmeralda. Isso, tu criando essa confederação, e isso é normal, né? Nesses esportes de luta, tu consegue sediar o teu campeonato e ele balizar os atletas para ir para um sul-americano, mundial. Mundial, exatamente. Exatamente. Aqui tem as entidades que nós somos ligados a entidades diretamente da Tailândia, entendeu? Até eu tenho o meu grão-mestre da Tailândia, entendeu? Então tem todo esse caminho que é mais fácil, entendeu? Sim. Tem até agora o Dudu, conhece o Eduardo? Sim. Que agora, semana passada, ele também se juntou à nossa confederação, que agora ele começou a dar aula. Então tá crescendo. Recomeçou, né? Graças a Deus, né? Aí ele conversou comigo, eu falei, não, vamos, entendeu? Vamos junto. Baita de um professor de luta. Exatamente. E a questão da associação, né? É até legal a gente falar isso aqui, Johnny, Estevão e Lucas, para qualquer entidade esportiva, a importância de tu ter uma associação, né? Claro que tu precisa de um ano dela funcionando para você captar, né? Para você captar recursos. Né? Aqui, ó, em Vacaria você falou das corridas, foi conseguido aí em torno de R$200 mil num projeto ali, sabe? Então, através do Pro Esporte, que é estadual, né? Vamos dizer que seria o mais perto. Às vezes a prefeitura lá tem alguma coisa para a associação, às vezes o estado, às vezes a federação, né? O próprio, né? O país tem sempre, né? O Ministério dos Esportes. E uma das coisas que foi interessante ali, como você estava falando, é que essas conexões que acabam acontecendo às vezes tu, por exemplo, vamos ligar com o Bom Jesus, vamos ligar com o Esmeralda, fortalece a associação para justamente, através dessa organização, conseguir pleitear recursos que consigam fazer o evento ter uma grandeza muito maior, que é o que aconteceu com o kart. O evento desse final de semana, sinceramente, para mim, na história do kart aqui em Vacaria, foi um dos eventos que mais teve público. E assim, um sucesso de ponta a ponta, a prefeitura municipal, principalmente assim, a associação ali, que tem um histórico, né? Foi fantástico isso. Então a gente está vendo a vertente do esporte no momento de estar todo mundo se voltando para um aspecto mais de saúde, como sendo um caminho, e um caminho assim natural, não é isso? Saúde é para o atleta, é para o mestre, é para o professor, é para os apoiadores, é para a saúde, mas é para o município também. 22 federações que estão nessa confederação. De Esmeralda. De Esmeralda. Aí vai dar o brasileiro em Esmeralda. Os caras vão ter que posar, os caras vão ter que comer, os caras vão ter que vai ter aplicativo de transporte, vai ter logística que vai pegar a região toda. Isso que é bacana. Exatamente. Só que a maioria vai vir tudo com patrocínios da cidade deles, né? Aí nós vamos ter a disputa de 2 cinturões ali, né? Da nossa confederação, que é a confederação agora a qual eu sou presidente ali. Então nós vamos fazer esse primeiro. Até porque que eu quis trazer para Esmeralda? Para mudar a concepção, entendeu? Das pessoas entender que é um esporte. Não é um fato de ser agressivo, é um esporte, entendeu? Muitas vezes eu falo para os meus alunos, eles falam assim, não vou lá porque eu vou apanhar. Não é assim que funciona.
entendeu? Não é assim que funciona. É que o pessoal tem uma ideia de que vê na televisão o UFC, o MMA, que é algo de entretenimento, entendeu? Então tem aquela parte lá que quando cai, aí continua batendo. Não, o Muay Thai tem regras, né? Tem regras. Pegando um gancho aqui no que o professor Lazio está falando, que nem Esmeralda é conhecida como o berço de tiro laço, né? Capital nacional do berço de tiro laço. É verdade. Então, a nossa cultura, que nem eu morei fora, o pessoal morou fora, a nossa cultura de Esmeralda hoje não tem tanta aceitação nesse esporte, né? Então, quando o Fernandinho me convidou para a gente fazer isso aí, eu digo, posso levar 2 pessoas que eu admiro o trabalho deles. Que eu convidei eles porque eu admiro o trabalho deles. Então, a gente está aqui hoje para mostrar que Esmeralda é pequena, mas é grande em feitos, né? Então, hoje, com esses dois professores aí, Esmeralda, até a própria Esmeralda vai conhecer um pouco mais do que é feito dentro de Esmeralda, Dentro dessa né? área. Vamos passar a bola também, né? Falando em bola, Falando em bola, né? falando em luta e bola, tem um cara que luta Bora. pela bola aí. Boa, essa é Tá, boa. e o Johnny, ele era o quê? Ele era professor auxiliar ou ele era aluno, atleta? Não, o Johnny tivemos no começo, bem, eu acho que foi 2017, né, Johnny? Não, La Silva, nós, se não me engano, foi 2021, logo que passou a pandemia. É, aí assim eu trabalhava com o pai dele na escola. Aí eu falei pra ele que eu tava tentando. Primeiro eu fui mais assim pra arriscar, entendeu? Eu fui pegando gosto. Aí eu fiz numa garagem que eu acho que esse tamanho aqui, né, Johnny? Era mais ou menos esse tamanho. Esse tamanho, entendeu? Nós fizemos numa garagem, aí depois o Johnny seguiu o caminho dele, eu segui o meu e continuamos, entendeu? Não, eu perguntei se o Johnny lutava, porque o ano passado eu era treinador do Mundo dos Capões e o Johnny é treinador de Esmeralda. E teve um momento numa disputa lá que a gente andou muito perto de ir pro ringue. Pareceu um golpe, né? Ah, agora vocês falando que o Johnny era da luta, olha do que eu me escapei, viu? Olha, ainda bem que eu sou da corrida. Ele apostava na corrida, não na briga, né? Eu falava aqui outros dias, Johnny, que como é lindo a Muxer, os jogos de futsal, porque tu vê... ali tu descobre, por exemplo, tu pega a Vacaria, tá? Não vou menosprezar a nossa cidade aqui, que é a grande mãe aqui da região, né? Não tem como não ser a cidade maior. Mas tu pega a Vacaria, se tu conseguisse fazer uma seleção de Vacaria, ela ia ficar uma equipe bem boa e tal para jogar um futsal. Mas a Muxer, ela te dá uma chance de tu observar os bons trabalhos e os bons professores. Por que, seu Lucas? Porque Esmeralda tem quantos mil habitantes? 3 mil. 3 mil. Eu ia dizer 6. 3 mil habitantes. A Esmeralda joga contra uma equipe tipo Bom Jesus, que tem mais de 10 mil. E aí ela faz frente, entende? E ela vai jogar contra a Vacaria esse ano e tenho certeza que em algumas categorias, se não todas, vai fazer frente. E aí começa a aparecer o bom trabalho do profissional. Porque se você tem bastante gente... É que nem tu pegar o Glória de Vacaria aqui, né, que é o meu time do coração, e vai jogar contra o Grêmio, contra o Inter, né? Você vai perder pelo investimento, mas também pelo número de atletas disponíveis, né? Sim. Aí o Johnny tem lá um sub-15, que era um arraso de bom. Aí o sub-17 dele era muito bom. E aí o sub-20 era bom também. Só que se tu fosse ver o miolo dos 3 times era o mesmo. São os mesmos. A base era o 15. Era o mesmo. Então fala desse futsal aí, do teu belo trabalho, Johnny, que tu vem realizando. Fernandinho, assim, queria primeiramente agradecer o convite, seu convite e convite do Lucas para estar aqui divulgando o nosso trabalho. Agradecer também o Estevão e o La Silva por fazerem parte disso tudo, porque a gente trabalha em conjunto. Na verdade, eu não faço sozinho. Preciso muito do apoio, sempre, principalmente dos órgãos públicos, da prefeitura, administração, sempre a gente está trabalhando em conjunto. Eu iniciei esse trabalho, eu sou formado em Educação Física, eu estudei em Lages, fiquei 6 anos em Lages, aí logo que terminei a faculdade, fui pro lado, achei algo que a Educação Física abrange vários, exato. Então eu sempre adorei o esporte, sempre joguei desde criança, participei de escolinha. Logo que terminei a minha faculdade,
resolvi fazer uma pós-graduação em Carlos Barbosa. Fiquei 2 anos em Carlos Barbosa. O meu professor, o que ministrava as aulas, era o Marquinhos Xavier, que é o técnico da seleção brasileira. E toda a comissão técnica da CBF foram meus colegas de pós-graduação. Foi a primeira turma do Marquinhos. Então, ali, já tinha um pouco de conhecimento ali, conseguia obter mais e mais conhecimento. Em Esmeralda, a gente começou o projeto logo que terminou a pandemia. Começamos em 2021, novembro de 2021. Logo que eu comecei com o La Silva lá. Eu fui para os dois lados. Como eu não tinha pego escola, não fui para o lado da licenciatura, segui no bacharel, né, que abrange o esporte de rendimento. No começo eu montei uma escolinha particular para chamar o pessoal. Contava com bem poucos alunos, até pela questão financeira, que daí era cobrado, né? Tinha alguns que eu incluía, eu associava com as empresas, eu tinha o apoio das empresas no município, que eles adotavam o aluno, e ali eu comecei. A gente treinou 2021, no ano de 2022 a gente foi atrás de um projeto que abrange os municípios do Correio dos Lagos, que é nós, Anita Garibaldi, Cerro Negro, Celso Ramos, Pinhal da Serra, que é os que são envolvidos com a barragem. Ali a gente trabalhava em conjunto. Eu ainda permaneci com a minha escolinha particular nos finais de semana e dias de semana eu ministrava aulas para o município através desse projeto social, que é o CERA, que é a Enercan e a Votorantim, que são os apoiadores. Aí tive 2 anos à frente desse projeto, demos início, eu fui um dos idealizadores, que a gente até meu pai, agradecer meu pai que teve em vários momentos, foi o que comprou a ideia comigo. Aí ficamos 2 anos à frente desse projeto. Esse projeto lá em Esmeralda é um projeto que, se não me engano, está indo para o 3º ano. Ele abrange 25 vagas para meninos no futsal e 25 vagas para o voleibol feminino. Isso. Teve um acréscimo, a gente teve um desenvolvimento já nítido durante esses anos, né? Estevo está aqui, que acompanha e é o que é o primeiro a estar junto. Já estamos colhendo os frutos, na verdade, né? Porque a gente planta semente lá, mas é a longo prazo, não é de uma hora para outra, ainda mais se trabalho de base. Às vezes é muito da questão de cada aluno. Então, estamos já indo para o 3º ano. Disputamos 2 anos a Muxer, que logo que reiniciou a Muxer também teve muito tempo parada, acho que também, né? Foi, acho que, não sei se categorias de base já havia tido, não, né? Acho que teve 2 anos só de categoria de base, né? O ano retrasado e esse ano passado. Então né? foi os primeiros 2 anos. Nesses 2 anos a gente foi as primeiras aparições da gente disputar, a gente se fazia bastante amistosos com os projetos sociais aqui em Vacaria. Sim. Até mandar um abraço pro Tony, professor Tony, que tem um projeto social com a Civil, e o seu Áureo, que é do projeto Renascer, eles vão direto em Esmeralda jogar conosco. Seu Áureo é gente boa, né? Sim, tivemos esse contato com eles. Aí, agora, a partir desse ano, o prefeito municipal me chamou, juntamente com o Estevo, que é o presidente do CMD, para a gente abranger esse projeto, essa minha escolinha particular, para eu prestar serviço para o município e ser contratado pelo município, até para poder ter maior número de alunos, né? E uma tranquilidade maior para trabalhar também. Para trabalhar, exato. Na verdade, o Johnny também ele fazia um serviço voluntário. Eu tive 2 anos de serviço voluntário. A parte da Muxer era voluntária. Daí, esse ano, eu resolvi chamar o prefeito, chamar eles, vamos melhorar, né, a situação. Credibilidade rapaz, né? já tem, né? Já é um caminho. Vamos botar um adubo no rapaz, né? Isso é uma coisa que faz toda a diferença, legal, porque quando tu chega nessa etapa, né? E eu acho que muitas pessoas envolvidas com o esporte, elas, na verdade, acabam sendo absorvidas, né? Pela própria administração, muitas vezes, porque elas chegam lá pela gana própria, pela vontade, pelo propósito próprio, concorda? O que tu acha? Concordo, com certeza. Cada um faz a sua escolha, né? E o difícil de manter também, que nem o Johnny disse, né? Manter os guri ali focados, as meninas, enfim. Mais uma vez eu reitero o poder de ser um bom professor, de manter lá os 20, 30 na luta, de manter a gurizada no futsal. 2 anos só de categoria de base, e se tu for assistir um jogo das equipes de Esmeralda, a convergência
né, Entrosamento, do time, né? o entrosamento do time, sabe? Isso só consegue com trabalho em curto prazo, né? Só trabalho. Eu prezo muito a organização. Para tudo tem que ter organização na vida, né? Ainda mais no futsal, que é um esporte coletivo. Durante esses anos, tivemos um ano só para trabalhar, né? O primeiro ano foi só para trabalhar. Esse ano agora, até usando também o que tu falou ali de Bom Jesus, de competir com cidades maiores, que tem mais aporte, tem mais pessoas, Estão mais né? tempo, né? Exato, estão mais tempo. Então, até um dia eu conversei lá com o pessoal que era do ano passado, com o Aguinaldo, como que é o nome do outro rapaz? O Andrigo. Eles contam lá no projeto deles com 400 pessoas. Nós agora que conseguimos chegar a 120, isso em 7 categorias. Eu tenho uma base de 20 meninas e das categorias do sub-9 até o sub-20, como tu havia relatado também ali, o meu 15 é o que faz o 20. Eu tenho 3 que são 20, o restante é tudo 15 e 17. Então, é o pessoal que começou depois, que a gente teve bastante tempo parado, sem ter nenhuma escolinha. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas escolinha de futsal, sem ser o projeto social, a oficina do CRAS, que tinha, né, Steph, que é a única coisa, antes de eu retornar para a Esmeralda, ficou, acho que mais de 10 anos parado, né? E muito tempo parado, né? Na época tinha o do Padrinho João Luiz ali com o Toninho. Sim, que isso quando eu você era... Você era aluno, né? Isso. Porque eu muitas vezes fui técnico, fui dirigente, fui treinador, Eu cheguei a levar eles, quando eram pequenos, jogar Correio dos Lagos em Muxerco, em Muxerco, sabe? Porque nós não tinha. Eu digo para eles, eu queria ter tido a oportunidade que os alunos estão tendo hoje de ter um professor de futebol, professor de luta, Especializado, né? especializado, porque nós não tivemos. E nós tivemos atletas muito bons lá em Esmeralda que hoje poderiam estar jogando um profissional se tivesse tido esse acompanhamento. Oportunidade Um potencial na hora certa. enorme, né? Bom, gente, Se perde muito, né? Sim. eu sinceramente gostaria muito de deixar o convite para que sempre que existirem novos eventos, né, ou que tiverem, digamos que assim, as lutas, agora o Brasileirão já entra na nossa... Já entra no com radar aqui, certeza. né? Mas o próprio trabalho, todas as atividades da Secretaria do Esporte que estão ocorrendo, né, em Esmeralda, vocês agora já descobriram o endereço, então a gente gostaria demais que a gente trouxesse de novo para cá essas informações, né, Fernandinho? É verdade, com certeza, né? Não tem fronteiras, né? Hoje o mundo ele é digital, né? Nós estamos na era da informação e por aqui tudo se... Eu até disse no início, fora do ar aqui, que esse é um espaço que o Lucas dá e a gente agradece, importante para mostrar o trabalho de cada um. Exatamente. Daqui a pouco lá em Esmeralda não tem... tem alguém que não conhece, que sabe que o La Silva existe, mas não sabe o benefício que ele traz para muitas crianças e famílias. O Johnny também, que não sabe a qualificação do Johnny. Olha o histórico do Johnny. Né? Ele se formou, ele fez uma especialização. O La Silva, o cara foi para fora aí, atrás de qualificação. Então, as crianças lá estão em boas mãos, né, Lucas? Mas isso é o nosso objetivo, gente. Então, a gente deixa o convite para vocês voltarem aqui. Sim, com certeza. E vamos dar uma acompanhada agora o que aconteceu em Vacaria, né? A hora de a gente dar uma olhada como é que foi a agenda do Fernandinho. Fernandinho, dá uma atualizada aí na turma, o que aconteceu aí na nossa cidade. Vai lá. Só dar mais uma coisa, uma conquista nossa. Eu sou um dos representantes da Federação Internacional de Educação Física. Aí eu sempre tenho que indicar pessoas para receber honrarias, né? E o Marcílio Vicente Pacheco e o Emanuel Ariosto, eles ganharam agora a premiação de destaque da educação física lá de Esmeralda. Pô, que legal. Cara. Entendeu? E em julho eles vão receber na Câmara lá do Palácio, como que é? Palácio Piratini? Do Piratini, eles vão receber as honrarias lá. Poxa, cara, os dois lá de Esmeralda lá e professores da escola municipal lá nossa. Lá. Eu fico feliz por isso, meus parabéns, porque é uma forma que a gente tem de valorizar. Né? A gente está falando, assim, não tem hoje em dia qualquer rede social que a gente entra, qualquer assunto que acaba indo para qualquer ramificação, quando o assunto começa a ficar maduro, né? Passa a primeira tempestade ali, todo mundo se volta e diz assim, mas o problema está lá na educação. Então, assim, o que a gente está falando aqui é justamente pegar e dizer assim, reconhecer o professor, reconhecer a educação,
fazer com que o problema acabe antes de ele nascer. Exatamente. Né? E é justamente isso que a gente está vendo. Fernandinho, vamos lá, bola é tua. No próximo... já ia entrar aqui de chuteira, né? Sorte não, que tem é que o pessoal do futebol aí. La Silva falou ali, eu já tava na luta aqui, né? Quero mandar um abraço. Eu tive essa semana, a gente aí na Secretaria de Esporte, a gente tá visitando os espaços, né? E essa semana eu tive na Spartan Team, ali do Alex Oliveira, da Tati, e eles são boxe e kickbox, né? E eles estarão com o apoio da Secretaria de Esportes, e a gente tá fazendo esse encosto em cada um, não sei se essa palavra é certa ou não, né? O encosto às vezes não é bom, né? Mas eu tô fazendo um encosto positivo, Essa então... parceria. Então, o costado, eu ia falar, costado. Esse costado aí pra eles vão estar representando Vacaria no campeonato Ring Showtime, em Caxias do Sul. Então, domingão, sabadão, eles estão indo. Esse final de semana, Isso, sábado, esse que vem. Tá. Corrida de rua, tem uma galera de Vacaria, 22 atletas indo para Lagoa Vermelha. Tem o aniversário de Lagoa, 144 anos, uma corrida às 16 horas no sábado à tarde. E até eu vou correr, Estevão. Te prepara, Estevão, que o bicho vai pegar. Quero destacar no futsal masculino e feminino. Primeiramente no masculino, tem o convite lá para Esmeralda, né? Esmeralda vem, né? Vemos. Aí, ó, viu? Esmeralda vai participar. Tá no páreo. É segunda teu jogo? Olha, Eu vou jogar. Tá no páreo e vai pra medalha. Aqui é só craque, papai. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter os jogos do futsal feminino, aliás, masculino, Taça Cidade Humanizando o Esporte. Então, é uma Taça Cidade aberta para a gente trazer os atletas de fora, trazer as equipes de fora. São 24 equipes confirmadas e, pasmem, tem 11 equipes que ficaram na fila para querer entrar. Que sucesso, hein? Show, né? Daí tu vai dizer assim, não, mas tem que apoiar, não pode apoiar só o futebol, mas tem que apoiar todo mundo. Como eu falei aqui, a luta está sendo apoiada, a corrida e tal, mas o futebol, né, gente, ele é muito popular e nas nossas cidades o futsal, né, ele tem um espaço muito grande até pelo tamanho das nossas cidades. 24 equipes, sucesso total, e eu agradeço a todas as equipes aí, principalmente aos de fora que vão ter que se deslocar. Aqui, ó, no grupo de Esmeralda, só o deles aqui que estão aqui nos visitando, tem o Boca Juniors, Esmeralda Futsal, Leicester, Moleques Botafogo, que é o time de alguém daqui de Vacaria, mas são de Antônio Prado, Real Madrid de Monte Alegre dos Campos e o Vila Real aqui de Vacaria. Então, de 6 times, 2 são de Vacaria. Legal, né? E nós, Vacaria, desde que eu me entendo por gente no esporte, comecei a competir futsal pré-mirim em 1988, eu tinha 10 anos. Nunca teve um campeonato de futsal feminino. Então nós vamos fazer a primeira vez um campeonato de futsal feminino. Demorou, né? 5 equipes têm confirmados até agora e a gente deixa aberto até o dia 12 para, se alguma equipe de futsal feminino quiser entrar ainda, está liberado. Eu soube que algumas cidades não estão participando porque as de Vacaria contrataram as colegas de fora, né? Então, tá valendo. Páreo duro, né? O importante é que elas venham jogar, já vira né? taça seleção, né? É isso aí. E a gente tá indo também para uma rodada muito legal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Série B, né? Nós temos rodada agora, a 5ª rodada nesse final de semana. São 9 jogos em 3 campos diferentes. 3 jogos de manhã, 6 jogos à tarde. Né, a gente vai estar lá com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Saúde, ambulância e tal, e a Secretaria girando em todos os campos o tempo todo, acompanhando qualquer bololô que faça acontecer. Chuva, faça sol? Faça chuva, faça sol. Só se for que nem dizia minha falecida Um avó, dilúvio. uma tormenta, meu filho. Se for uma tormenta muito grande, a gente para tudo, mas se não, né, a gente vê o profissional aí jogando, né, com uma chuva, com isso, com aquilo. Nós aqui na nossa região não podemos nos furtar de fazer o esporte com uma pequena geada, né? Não. Que é isso, né? E de mais a mais, eu acredito que era isso, viu, Lucas? Que eu poderia passar de agenda, né? Claro que tem aí as equipes dos veteranos jogando, tem outras modalidades acontecendo que às vezes também não entram em contato conosco, mas a gente fica aberto aí. Só lembrando, né, que a gente já falou isso antes, mas eu acho que cabe o reforço. Foi um sucesso total o evento que a gente recebeu esse final de semana do tênis.
né? Foi incrível aí, foram 350 tenistas que vieram do estado todo. Infanto Juvenil. Infanto Juvenil, foi um sucesso total. A gente teve o evento do kart, que foi um sucesso muito grande na É o cidade. gaúcho de kart. Né? Teve outro evento também, não é conectado ao esporte, foi o evento de ouvintes aí também, mas foi Mas era uma gigante. disputa, né? Uma disputa. Os bichinhos tinham que estar bem, né? Tinha que estar bem na foto, senão não levava taça. Então, E também, né, importante que eu ganhei uma camiseta da Tita, do Arsenal Futsal, né, que é o segundo melhor time do Rio Grande do Sul, e eu queria fazer esse jabá para ela e parabenizar as meninas que elas estão disputando o Gauchão, né? Gauchão Série Ouro de futsal. tá liberado, Fernandinho. Tá liberado. Hoje Jabá, dá, né? hoje tá liberado. Ganhei Jabá, nunca merecia. ganhou nada, pô. A Nunca ganhou justificativa é grande. Ganhou a camiseta, Jabá tá liberado. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. O time todo de Esmeralda que veio aqui hoje e está fazendo um trabalho incrível. Para você que nos acompanha aí em mais um podcast do Diário de Vacaria, o espaço do esporte está aberto. Entre em contato, mande informações, mande os seus campeonatos, as suas taças, disputas que você está fazendo. O esporte, ele é saúde, e se é saúde, a gente faz questão de abraçar e trazer aqui para a mesa do Diário de Vacaria. Fernandinho, contigo? Tudo certo? Semana que vem temos mais convidados. Só agradecer o pessoal. Dizer pro pessoal dar uma olhadinha lá, né? Pra galera ver nossos convidados aí. Grande abraço. Bom, eu sou... Opa, parei só um pouquinho. Volta. Vamos lá. Johnny. Queria fazer também um convite, aproveitando a brecha. Nós, dia 25, temos acertado um amistoso em Carlos Barbosa contra a CBF. Opa. Vamos levar todos os nossos meninos do sub-11 até o sub-17 para conhecer a estrutura do Carlos Barbosa Futsal, que é referência mundial, né? E contamos com a torcida do nosso município. Manda as fotos para nós. Sim, vamos encaminhar, sim. Com certeza. Tá feito aí, ó. Registro feito. O cara eles estão só com os cabeças, né? Isso que é bacana, né? Vai lá com a CBF buscar. Nós falando aqui nos ovinos, o cara tá jogando com a CBF. Né? A gente tá bem, né? Um vai pro Mundial de luta, outro vai pro time mundial, né? Nós achando que trazer eles pra Vacaria ia ser grande coisa, pois né? Inclusive, não sei se já fizeram do Pinhal. Eu comecei faz 2 meses um trabalho lá no Pinhal da Serra. Lá. Tá na Lá lista, com tá na Praça, lista aí. Pinhal Ah, da é? Serra. Vem na barca, né? Eu E Silva aí, na só barca. para encerrar ali também, se o pessoal quiser saber mais sobre o meu currículo, eu tenho um site Brasil em Destaque, que é do governo, que tem uma conta toda a minha trajetória, além desse livro que é lançado ali, que tem na Amazon ali, que é os grandes mestres das artes marciais ali, quiser saber mais sobre a minha história, a minha trajetória ali. E agradecer o Fernandinho, O Lucas. o Estevão, né? E também a participação aqui do companheiro Johnny. Aqui. Bom, Estevão, meu companheiro Leonino, muito obrigado pela participação aqui, né? Importante que a gente teve todo esse time aqui, o Luiz Antônio, o Johnny, todo mundo. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continua acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria. Qualquer momento a gente volta. Valeu, pessoal!